Graça e paz. Nesse dia 4 de outubro de 2025, nós temos que entender que tudo aconteceu no primeiro século. A escatologia consumada, lá se consumou toda a obra, para que aqui nós recebêssemos de Cristo os galardões. Já que dentro do nosso coração, na nossa casa, onde aqui, dentro de nós, é o reino de Deus. Aqui Deus está, porque Ele trabalhou através do seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, no primeiro século. E pós-cruz, e depois do templo de Formosa, aquele templo de Jerusalém, ali toda situação, tribulação, o templo derrubado, aconteceu lá. Para que aqui, no século XXI, você que entende a escatologia consumada, que Jesus já veio, está dentro de você, fez de você uma igreja gloriosa, onde aqui a nossa alma está ancorada no Cristo. Hebreus 6,19. Então, com esse entendimento, 4,12 de Hebreus, né? Essa palavra, ela penetra, ela divide, ela corta, separa alma e espírito, junta as medulas, e ela é apta aos corações. Quando você abriu o coração para Deus, e Deus aqui penetrou e te ensina como me ensinou. Por isso, a glória do Pai está dentro de nós. Estamos aqui para orar, louvar, agradecer a Deus por tudo. Então a oração é simples. Senhor, eis-me aqui nesta manhã, Pai. Eu consigo tudo porque o Senhor me fortalece. Por isso o Senhor supre todas as minhas necessidades. Por isso aqui eu faço a oração, essa pequena oração, mas com convicção de que a graça me basta. Então a graça me bastando, Pai, obrigado por tudo. E assim eu te agradeço. E você aqui está, com Deus, nesse lindo lugar, nesta manhã maravilhosa, 4 de outubro de 2025. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. É tão bom encontrar você nesse lindo lugar, saber que você é perfeito e bom perfume de Deus, abençoado, amado, eleito e escolhido, e que fazemos parte de um corpo só, uma igreja e um pastor. João 10,16. Então, o pastor é o Cristo, a igreja somos nós. Onde você estiver, você é igreja, porque aqui Deus te ensina, né, a entender que o apóstolo Paulo, né, aqui as pessoas falam assim, poxa, mas fala tanto do apóstolo Paulo. Não, eu não sigo Paulo, eu sigo Cristo, porque Cristo deu o ministério a Paulo, para que hoje fosse revelada a igreja, que somos nós. Igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito, porque é no Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 7. Então, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 9, né? Ali está, Paulo foi abandonado pelos homens, mas não por Deus. Então você anota e você vai ler lá, que é importante entender isso aqui, porque esse homem ele foi designado aos gentios, como diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7 em diante, ali está, Paulo, apóstolo e mestre aos gentios, para que a graça viesse hoje, aqui no século XXI, e aflorasse dentro do nosso coração. É claro que você vai entender que aquilo que eu prego aqui todos os dias, né? Não se prega em qualquer esquina, porque isso aqui é revelado. Isso aqui não é lei de Moisés, isso aqui é graça, isso aqui é amor, é perdão, isso aqui é paz no coração. Então, meu Deus, obrigado por esse dia, que possamos ter o melhor dia de nossas vidas. Então aqui está 3 de Filipenses 5 em diante. Olha só, esse homem que Deus levou ao terceiro céu. E ele ouviu palavra de Deus, do Espírito Santo, inefáveis, para que hoje nós falássemos aqui. Abençoado, mais que vencedor, propriedade de Deus, separado, escolhido, predestinado pelo Senhor. 2 Coríntios 12:1. Ele foi lá ao terceiro céu. Assim diz a palavra, porque ela não mente. Deus nunca mentiu. Agora, os homens levam para o outro lado da mentira e procuram fazer
da casa do Pai, um comércio. Não, aqui não é um comércio, aqui a palavra é verdadeira, viva e eficaz. 3,5 de Filipenses, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, Paulo era irrepreensível. Né? Vamos entender. 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, né? O que era lucro para ele, por isso que ele morreu abandonado. Não por Deus, mas pelos homens, como eu já falei aqui. Considerei perda por causa de Cristo. Então ele perdeu tudo por causa de Cristo. Igual eu aqui. Eu jogo a lei de Moisés fora. Então eu aqui não faço campanha, quebra de maldição. Eu aqui não cobro dízimo. Eu aqui não cobro carnê. Eu aqui não cobro nada para o ouvinte da graça de Deus. Porque a graça é de graça. Romanos 5,5. Ele me deu de graça e eu aqui passo de graça. Foi o que o Paulo fez. Então Paulo não era pesado para a igreja da época dele. Por quê? Por isso ele morreu abandonado, sem nada. Agora, hoje os homens querem o quê? Querem título de pastor, profissão de pastor e quer ganhar muito dinheiro. Então, ficam aí nessa lida todo dia da vida deles. Por quê? Querem isso, querem aquilo e conseguem. Por quê? As pessoas estão atribuladas, estão na solidão, na depressão, estão na ansiedade, querem alguma coisa. E aí parte para os pastores, para os padres, para essas pessoas que estão aí, para ligarem, né? Religar você a Deus? Não, já estamos ligados em Deus. Deus desceu do céu e mora no nosso coração, por sermos hoje a igreja dele. 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sumidade do conhecimento de Cristo. Então, quando Jeremias prega lá, 3,15 Jeremias, né? Eu vou enviar pastores, inteligência, sabedoria e conhecimento. Paulo foi um deles. Paulo foi o primeiro, vamos dizer assim. Por quê? Ele entendeu o Evangelho. Quando você entende o Evangelho. Então, Paulo ouviu Jeremias, Paulo ouviu Isaías. Por quê? Profetizaram. Paulo não foi um profeta, Paulo foi um apóstolo. E mestre ao gentio. Um professor, como Cristo, o nosso professor, o provedor, aquele que aqui ficou, no coração daquele que tem amor, perdão no coração. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar Cristo. E eu, para mim ganhar Cristo, né, eu fico desprezado. Por quê? Eu prego uma verdade que vai de encontro às vidas, né? Então, o que esse homem fez aqui, olha aqui, 10, né? Do 1 ao 4, Romanos 10, do 1 ao 4, né? Paulo 10:1 de Romanos. Irmãos, então aqui os judeus rejeitam a justiça de Deus, como hoje os irmãos rejeitam a justiça, porque justificados mediante a fé temos paz para com Deus. Romanos 5:1. Então aqui, 10:1 de Romanos, irmãos, a boa vontade do meu coração, do coração de Paulo, e a minha súplica a Deus, tá? A favor deles, são para que sejam salvos, porque não eram salvos ainda. Depois da cruz, a salvação chegou. Hebreus 9:26, eles aguardavam para a salvação na segunda vinda lá de Jesus Cristo. Então já aconteceu. Por quê? 2. Lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. O zelo, muita oração, muito louvor, muito aquilo, mas isso é um zelo. Mas entendimento é zero. Por quê? Fazem muitas campanhas com a libertação, que é de maldição. Faz muita barganha com Deus e esquece da palavra, que já está gravada no nosso coração. Porém, não com entendimento, olha só, não com entendimento. Ele não tinha entendimento. Mas Paulo recebeu entendimento. 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Fazendo o quê? Jesus e Daniel, batizando nas águas, dando dízimo, sem poder dar dízimo como dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Já vem de Deus, a justiça já vem de Deus, está dentro de nós. Mas eles não se sujeitaram lá, e aqui não se sujeitam. Por quê? Seguem as suas doutrinas, que são várias estranhas, aquilo que eu sempre falo aqui. Mateus 15:7. Esse povo honra-me com os lábios,
mas o coração vive longe de mim, porque procuram os homens, né? Então em vão me adoram. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, todo aquele que crê. O irmão que está numa religião que os evangélicos não gostam, você crê, você tem no coração. Mas aqui o Cristo nos ensinou a gostar de todos, mas em espírito e em verdade. Então aqui você entendeu que tem que ter entendimento. Então quando eu passei a ter esse entendimento, eu entendi aqui 12:1 de Romanos, a nova vida. Então hoje eu tenho nova vida, porque o meu corpo natural, primeiro, que era até os 40 anos, ficou na cruz. Romanos 6:3. Lá ficou o meu velhão. Eu passei pelas águas. Mas só que não ficou na água, ficou na cruz. O pastor nos engana. Por quê? Eu fui enganado. Então aqui eu tenho que falar a verdade, não posso mentir. 12:1 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não tem gritaria, não tem feitiçaria, aqui não tem falar em línguas estranhas, balabachura e outras coisas mais. Ali o pastor ele entra em transe e começa a colocar uma emoção nos irmãos que lá estão, porque lá não é igreja. Agora os irmãos que lá estão são igreja. Então, por isso é que eu prego a palavra contra os falsos pastores e os falsos profetas. 2. E não vos conformeis com este século. Está vendo? O século de lá. Mas aqui, o século 21 aqui, continua errando, fazendo da casa de Deus um negócio. Mas transformai-vos, tem que transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Remover a lei, estabelecer a graça. A glória da segunda casa será maior que a primeira aí, antes da cruz. Depois da cruz, já está sendo essa glória no nosso coração, com esse entendimento, né? Então aqui, Isaías, né? Um profeta que Deus inspirou para que pregasse a lei e na cruz acontecesse tudo, Isaías vem falando aqui, né? 29 de Isaías, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, se aproxima de Deus para quê? Para fazer barganha, fazer campanha, para poder fazer aquele que lá vai pagar um carnê, receber uma oração e pagar por essa oração. Tudo aqui tem que ser de graça. Pela graça sois salvo mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras religiosas, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, 2:10. Porque hoje nós andamos nas obras que Deus preparou para nós. Nós que entendemos a graça, o evangelho, temos que falar a verdade, não podemos mentir. Então o povo vai lá e honra Jesus com os lábios. Mas o coração está longe, porque Jesus já veio. E aqui já deu tudo para ela. Os galardões já pertencem a ela. Mas como ela não sabe, não toma posse. O Senhor disse: visto que este povo honra-me, se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de quê? De homens, que maquinalmente aprendeu. Então, maquinalmente, eles aprendem lá. Aquilo que eu falo, junta lá 10, 15 lá, dentro da igreja tem aquele lugar que ali eles fazem a reunião deles e ali você não sabe de nada. Você está no salão da igreja, lá acontece as falcatruas, né? Eu aqui conheci um irmão aqui da Quadrangular que congregou comigo há muitos anos, né? Ele ficou morador de rua porque ele era o tesoureiro da igreja. Então ele soube muita coisa lá dentro. E aí o que aconteceu? Ele foi tirado da tesouraria e veio ser um morador de rua. Então isso machucou o coração dele e esse irmão veio a falecer ainda com 40 para 50 anos. Então, meu amado, isso é muito triste. Então temos que falar a verdade aqui, porque existe uma manobra. Então tem pessoas que são fracas na fé e não conseguem suportar essas situações de abandono, né, dos homens que estão dentro das igrejas, porque não são de Deus, porque abandona
abandona e abandona. Mas só que Jesus falou, eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Hebreus 3,5. Então, quando você entende o Evangelho, você sai disso e consegue aqui entrar. Novo céu, nova terra, onde aqui Cristo está no teu coração. 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa. Eu um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. 15. Ai dos que esconde profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras. Eles fazem as obras às escuras e dizem, quem nos vê, quem nos conhece? Mas Deus conhece aquele que é filho. Por isso aqui eu sempre menciono João 10,16. Um pastor e uma igreja. Para que você não receba do homem palavras que vai te matar. Porque a palavra mal colocada, ela mata o irmão. Então, temos que entender. Somos aqui um espírito já predestinado, abençoado por Deus, para estar aqui feliz, contente e sem temor do mal, como fala Provérbios 1:33-16. Que perversidade a vossa, como se o olheiro, tá vendo? Ele é o olheiro e nós somos a massa, nós somos um vaso de barro, que aqui ele colocou, segundo Coríntios 4:7, que é um tesouro aqui dentro, que é o próprio Cristo, que hoje está na tua vida. Fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício, ele não me fez, a coisa feita dissessem do seu olheiro, ele nada sabe. Então aqui ele é o olheiro, né? Ele faz um vaso para perdição, né? E outro para ser um herdeiro, né? Então, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar as misericórdias para com todo aquele que hoje está aqui, né? Novo céu, nova terra, porque as pessoas passam por problema, o que elas fazem? Correm para a igreja. Eu também corri para a igreja, mas fui com dor, né? Fiquei 30, 40 dias passando com aquela dor profunda e nenhum médico descobriu o que eu tinha. Era uma dor psicomática, então eu sofri dano e aqui eu estou para pegar a verdade que vem do coração do Senhor. Então aqui está Romanos 9, né? Versículo 16, para terminar. Assim, olha só, a pessoa que não está passando mal por problema, procura um pastor, um profeta, para poder passar óleo, fazer oração. Não, nós temos que procurar um médico, porque o médico, ele está aqui para quê? Para nos atender segundo a carne. Mas aqui o Cristo, segundo o Espírito, já nos fortificou, já nos garantiu para com ele. Agora, o nosso corpo de carne, ele sofre dano aqui. E temos que procurar um médico, um cardiologista, um urologista, um ginecologista, um psiquiatra, e aí vai. Por quê? Nós sofremos aqui. Porque esse mundo aqui é um mundo tenebroso, mas só que Deus falou, eu sou contigo. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Então você aqui está curado, está sarado, porque você está dentro da igreja com Deus. Então Deus te deu a cura, a libertação e colocou no teu coração o amor e o perdão. Aqui está 9,16 de Romanos. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, né? Mas de Deus usar de misericórdia. Então as pessoas fazem campanha para a libertação meses, até anos, e não conseguem nada, porque ela correu para lá. Só que Deus está dentro dela. Se ela sentar e ouvir e falar o coração dela, como ele falou, 7 de Atos 49, o céu é onde eu estou, é o meu trono, mas a terra é o estado dos meus pés, onde aqui os pés dele estão aqui sobre essa terra. Por isso, Eclesiastes 2:7, o corpo volta à sepultura, volta ao pó, corpo natural, mas o espírito que está dentro de nós volta para Deus. E Eclesiastes 1:4, o mundo corre, mas não acaba. Geração vai, geração vem, a terra continua. Agora, só que a nossa terra aqui, ela vai crescendo a 30, a 60 e a 100 por um, porque estão debaixo da graça, não estão debaixo da lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, você já vê o Deus na tua vida. Então aqui está. Assim não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia, como ele usou comigo. 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti
o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então já foi anunciado a toda a terra e todos já ouviram a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12 em diante. 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Por isso que as pessoas correm para a igreja. Aí procura um pastor, um profeta que praticam a iniquidade. Então o profeta é o Cristo. O nosso provedor é o Cristo. O nosso amor é o Cristo. O perdão é o Cristo. Ele nunca nos abandona. Agora o homem vai abandonar. Então de que eles falam? Está desegrejado, está desviado, está no mundo aí. Não, o mundo aqui que Deus nos concedeu é o mundo espiritual. Então aqui, se há corpo natural, também tem corpo espiritual, como fala 1 Coríntios 15, 44. Então temos que ler a palavra e entender e ter na nossa boca a palavra da justiça, porque a boca fala tudo aquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de amor, eu aqui passo o amor, o perdão aqui, que vem do coração do Senhor. Nenhuma condenação há pela vitória de Cristo na cruz. Eu sei que a vitória chegou e com ela um grande amor. Já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Então, se não há condenação, como os pastores podem condenar? Não, temos que amar a todos, em espírito e em verdade. Agora, só que o corpo de carne que nós temos aqui é desobediente. Né? Eu vi um testemunho de um rapaz que estava tentando tirar do corpo dele as tatuagens. Ele encheu de tatuagem e quis tirar. Não sei se ele conseguiu. Por quê? A igreja, né, não quer ir com tatuagem. Mas Jesus falou que a carne para nada aproveita. João 6,63. As palavras que eu tenho dito aqui são espírito. As palavras que eu digo aqui vêm do Espírito e são vida para a igreja. Somos nós. Então, se a pessoa colocou uma coisa no corpo dele, ele quis colocar. E quando vai se converter a Cristo, ele tem que tirar. Não. Você tem que tirar o quê? O coração de judeu, né? Porque você tem um coração de gentio. O pastor colocou em vocês, né, que não entenderam a graça, como eu também tinha, um coração de judeu, para crer na mentira. O diabo é uma mentira, é uma fábula. Então, o meu é de gentio, por quê? Ele é apóstolo e mestre ao gentio. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, para não falar errado aqui. Paulo, apóstolo e mestre ao gentio, porque ele recebeu, no caminho de Damasco, palavra do Espírito. E quem foi que revelou para ele? Foi Jesus Cristo, o Espírito Santo. Paulo, você é para mim um instrumento que eu tinha enviado para o gentio, para que tire o meu povo que estão em trevas, para a minha maravilhosa luz. Isso ele fez comigo. Atos 26:8. Então, no final de Atos, começa o Evangelho, onde aqui está plantado em você, com esse amor e com esse poder. Dê um like nessa mensagem. Muitos precisam ouvir que já são de Cristo, porque são nova criatura. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.